A partir de agora você fica por dentro de tudo que a nossa cultura oferece de melhor. Estamos no ar! Nosso tour de hoje é na Praça da Liberdade. Viemos conhecer um pouquinho da história desse lugar. E nesse tour, quem comenta um pouco sobre os diferentes estilos arquitetônicos da praça é a professora do curso de arquitetura do UniBH, Maria Virgínia Peixoto. Bom, sobre arquitetura, nós podemos ver os diferentes momentos da história da arquitetura presentes aqui na Praça da Liberdade. Então a gente consegue passear pelos estilos arquitetônicos que foram sendo elaborados e desenvolvidos ao longo do tempo da história. Nós temos uma praça de poder que, em tese, os edifícios deveriam estar dentro dos cânones da arquitetura do neoclassicismo. No entanto, nós já temos uma influência muito grande do ecletismo, que é um estilo que ele vai estar acontecendo no mesmo momento. Há uma influência também clara do Art Nouveau na arquitetura do ecletismo, e a gente vê essa influência nas edificações do conjunto histórico da Praça da Liberdade, nas edificações não apenas no Palácio da Liberdade, mas também nas secretarias. Então nós vemos os portões, os gradis dos portões, claramente uma influência do Art Nouveau, onde é trabalhado o ferro moldado, com uma moldagem inspirada em elementos da natureza, em curvas, em sinuosidade. Isso é uma característica do Art Nouveau. E nós vemos essa característica presente também nas escadas, nas escadarias de acesso dessas edificações. Elas são elementos que foram importados, elas vêm de origem de Bruges, da Bélgica, e são instaladas dentro dos edifícios, como o acesso entre os diversos pavimentos das edificações. Também um elemento de inspiração Art Nouveau. Caminhando nessa história da arquitetura, dentro dos estilos que foram compondo, que foram sendo empregados nas edificações da Praça da Liberdade, a gente entra num outro momento do Art Deco, aonde foi construído um exemplar que é o Palácio Arquiepiscopal Cristo Rei, dentro já dos moldes da arquitetura do Art Deco. Saindo do Art Deco, a gente já entra no modernismo. Então nós estamos falando do edifício Niemeyer, com toda a questão da arquitetura do concreto, o uso de elementos da arquitetura do modernismo. Um dos principais elementos, contribuições da arquitetura modernista brasileira, o uso do brise-soleil e as famosas curvas do arquiteto Niemeyer, que ele gostava de uma arquitetura com essa expressividade. Temos também um outro edifício do período do modernismo, a arquitetura moderna, que é o prédio da Biblioteca Estadual, projeto também do arquiteto Oscar Niemeyer. Sobre o edifício Rainha da Sucata, no coroamento dele nós temos o elemento arco, que também é presente nas demais edificações, em outros edifícios da Praça da Liberdade, como por exemplo na Secretaria de Educação. Então são elementos da arquitetura que são inseridos em um mesmo contexto urbanístico, em momentos diferentes da história, da praça, da cidade, da arquitetura belo-horizontina, mas que dialogam entre si. Eu acho isso interessante. Eu acho que a Praça da Liberdade ela é um local extremamente rico na história da cidade. Eu acho ela um local assim bucólico,
né? Nós estamos assim no centro de uma cidade, num local de movimento, e, no entanto, a gente chega aqui, né, nessa praça e a gente sente essa leveza do ar, a gente sente esse local de relaxamento mesmo, essa sombra agradável e constituída de um entorno extremamente rico dentro da história da arquitetura da cidade. Hoje a nossa dica do livro é um pouquinho diferente. Fomos conversar com o escritor e poeta Carlos Nejar. Confira. Somos todos a memória que tem a mesma epiderme, que damos ou desdenhamos. Luiz Carlos Verzoni Nejar é poeta, tradutor, crítico literário, ficcionista e membro da Academia Brasileira de Letras. Hoje, no auge de seus 77 anos, Carlos lança o livro Manifesto, A Vida de um Rio Morto, monumento ao Rio Doce, e nos contou como foi o processo criativo de canalizar tanta indignação nessa jorrada. Não de lama, mas de palavras para escrever a obra. Eu creio na palavra. E por isso que eu escrevi esse livro, A Indignação. Parece até do rio, porque o rio, coitado, ficou indefeso diante do homem. O rio que tanto serviu ao homem ficou completamente indefeso. Mas eu creio que a palavra pode ressuscitar o rio. E eu considero isso uma calamidade tão grande, porque o futuro vai ser a luta pela água, não vai ser pelo ouro. O homem sobrevive com a água e a água sobrevive com o homem. E matar um rio é um dano insanável. Não pode ser pago com dinheiro nenhum. E essa calamidade que ocorreu se estendeu de Mariana, com mortes de animais, com morte de peixes, com morte do turismo, com o barro invadindo tudo. No lançamento do livro em Belo Horizonte, Carlos Nejar contou com a participação de seu filho, Fabrício Carpinejar, que recitou junto a ele versos de sua obra. Mariana, quantos fios possui a história? Que profundeza de banha! Onde Alfonsos, onde Ismália, onde as casas de tua glória, a lama subiu nas calhas. Fabrício, você que tem um livro falando do amor com a sua filha, como é que está sendo essa experiência de trabalhar juntamente com seu pai agora? E vê só, né? A minha filha se chama Mariana. E o pai escreveu sobre a tragédia de Mariana. E o pai tratou o rio como se fosse uma filha. Assim como eu tenho uma filha de 22 anos, ele humanizou o rio. Porque a gente tem coisificado o rio. A gente tem petrificado o rio. O pai, eu acho que ele colocou essa filiação dentro da natureza, uma espécie de Noé moderno. O livro é uma barca em que ele tenta salvar as espécies, que ele tenta salvar a nossa ética, que ele tenta nos salvar, eu acho que o amor do colapso, da indiferença, do desprezo. A política é a arte de não enxergar o essencial. Agora você confere nosso bate-papo. Eu la la ya la la ya. Eu la la ya. Eu la la ya la la ya. Eu la la ya. O nosso bate-papo de hoje é com o Ricardo Piano. Ricardo, tudo bem? Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a Mais Cultura. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite. Você tem seu primeiro álbum, que é o Quintal, e você está produzindo um outro agora. Conta um pouquinho sobre esse novo projeto pra gente. Legal. O novo projeto chama-se Mescla, e o nome é em espanhol mesmo, que vem da mistura, né? E é um projeto que eu estou construindo com parceiros de 5 países diferentes. São músicos do Uruguai, da Argentina, do México, Colômbia e do Chile, né? Eu tenho rodado um pouco com o CD Quintal nesses países, e desse intercâmbio com artistas locais,
eu estou trabalhando, fazendo essa investigação, essa pesquisa, de o que tem em comum na música desses países hoje, suas influências afro-chilenas, afro-uruguaias, o que tem em comum, o que tem de diferente na música brasileira, né? E dessas identidades a gente está tirando a sonoridade, que é esse novo disco. Então a gente está gravando o disco lá e aqui ao mesmo tempo. Né? Entendi. Então é uma proposta diferente do Quintal. Sim. Conta um pouquinho da proposta do Quintal para o pessoal entender. Pois é. Quintal, a proposta do Quintal começou com um conceito, uma brincadeira, que era juntar duas palavras. Quintal mesmo, da casa da gente, e o Tao, que é uma expressão chinesa que significa o caminho. E esse conceito do quintal, eu fui trabalhando ele no seguinte sentido, porque eu já compunha há muitos anos e ainda não tinha um disco de músicas autorais. E aí, no momento, eu pensei, poxa, bora selecionar dentro do acervo de músicas, um repertório para esse disco. E aí eu fui olhando, escolhendo, mas foram músicas de épocas bem diferentes. Então, tem músicas com 15 anos, outras com 10, outras com menos. E aí eu falei, poxa, isso é o caminho meu na música, né? E aí a gente fui juntando, viajando nisso, e aí virou o Quintal. Então o Quintal, ele fala basicamente um pouquinho disso, que o caminho, muitas vezes, ele parece que ele está externo, mas a ideia é que ele está na gente mesmo. Essa é a brincadeira. Entendi. E na hora de compor as letras, você falou que tem várias inspirações, tem uma mais marcante, assim, ou algumas são de um segmento? Como é que funciona isso na hora de criar essas composições? Não, Larissa, para mim, assim, todas são muito marcantes, sabe? Porque tem a ver com a época que eu as compus. O que é interessante notar é que esse jeito às vezes vai mudando com o passar do tempo, sabe? E eu, conversando com amigos compositores, vários deles falavam, não, a gente faz a melodia primeiro e depois a gente faz a letra. Eu já estou na pequena minoria, que geralmente eu faço o poema primeiro. Então me pego muito na questão da palavra. Então essas palavras, né, essa expressão literária, ela tem muito a ver com o que passou na época, com as histórias, com amores, com a vida, etc, etc. Então acho que todas são marcantes em determinado período de tempo. Né? De formas diferentes, né? Mas às vezes a gente se emociona tocando uma, você está tocando no show, você fala, nossa, mas hoje essa me bateu com mais força do que outras. Né? Que bacana. Você começou a compor na adolescência. Como é que foi esse começo seu na música? A primeira música mesmo que eu fiz foi aos 16 anos, que eu me lembro. Assim. Mas remontando, eu acho que eu já compunha desde criança, sabe? Eu acho que eu só não tinha como guardar, porque eu não tocava nem nada, mas eu lembro que eu ficava cantando pela casa algumas coisas. Mas de registro mesmo eu tenho desde os 16. E como que você descobriu que você queria entrar na música assim? Você pegou um violão, influência de pai, foi como? Não, sem nada não foi influência de pai nem de mãe, porque não tinha muita música lá em casa. Tinha uns LPs velhos do meu irmão que eu escutava. Mas eu fico brincando que eu tocava guitarra, os discos dos Beatles, todos no cabo da vassoura, sabe? Em casa, desde criança. E eu me lembro, eu decidi aos 7 anos de idade que eu queria ser músico. Gente, que bacana. Menino decidido, né? Queria, e pôs a cabeça e conseguiu. Nunca cogitei outra profissão. Eu vi que você falou de influências dos Beatles durante a sua infância. Algum outro cantor ou compositor também influenciou você na sua carreira? Sim, como eu disse, os discos que eu tinha em casa eu escutava bastante, né? E lembro de escutar muito Alceu Valença, Gil, Caetano, nesses LPs, Maria Bethânia. E tinha um irmão adolescente em casa, então eu escutava muito rock nacional dos anos 80. E além disso também tinha influência do meu avô, que ele foi mestre de guarda de folia, né? E o bairro que eu morava, ele tinha muitas guardas de congado, e isso passava o ano todo. Quando não era o congado, era a folia de reis no final do ano. E então acaba que isso fica na gente, sabe? Muitas vezes eu toco o violão como se estivesse tocando uma caixa de folia. Acaba influenciando de alguma forma, né? Ricardo, eu te desejo muito sucesso nessa trajetória, que ainda é bem longa. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mais Cultura com a gente hoje. Bora de palhinha? Bora de palhinha. Então vamos. Qualquer coisa é mel, qualquer coisa é abelha, tudo que se condiz ou tudo que se espelha, qualquer coisa é útil pra mim. Qualquer coisa pode ser o fim ou o começo de uma nova atitude, um novo pensamento, uma nova tendência, um novo...